Manter o peso ideal é uma das maiores dificuldades entre as mulheres e os motivos são diversos. Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você a ser uma mulher mais atraente e mais atrativa através da harmonização capilar e da maquiagem. Você tem dificuldade para emagrecer ou manter o peso? Então, isso a maioria das mulheres tem. E hoje nós temos uma pessoa que é especialista em emagrecimento, a nossa convidada, que é Raira Azoia, e ela vai falar pra gente tudo o que a gente quiser saber a respeito. Boa noite para as pessoas que estão entrando e vamos aceitar a nossa Nutri, especialista em emagrecimento, que vai dar dicas. Olá, boa Oi, noite, oi. boa tarde para vocês, boa noite Portugal, boa tarde Brasil. Boa tarde, boa noite. Tudo bem, Raira? Tudo bem, mano? E você? Tá tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, se apresente, por favor. Certo. Boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Raira. Eu sou nutricionista há uns 3 anos já. Tenho 24 anos. Me formei em São Paulo. Primeiramente, né, vou explicar aqui, contar um pouquinho da minha história. Então, eu sou do Mato Grosso do Sul. Fui para São Paulo para estudar. Me formei lá já há uns 3 anos. Tenho 2 pós-graduação. Uma baseada em esportiva e a outra em doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu adoro esse nicho de emagrecimento, assim. Acho que é muito gratificante poder ajudar toda essa mulherada, né? A conseguir perder peso, a conseguir manter, aí como a Vandinha disse, né? A autoestima. Então, isso tem nada que melhor do que isso. A gente trabalhar com pessoas assim e poder ajudá-las é gratificante. Melhorar a autoestima. Eu estou mandando os convitezinhos aqui, por isso eu estou olhando aqui no coisa, tá? É uma coisa, algo muito, muito gratificante. E conta pra gente por que você escolheu nutrição, Raira? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com nutrição, ou é porque elas já foram gordinhas, ou porque elas são gordinhas e gostam de comer mesmo e que trabalha com a parte de qualidade, controle de qualidade. Então, Vandinha, na minha adolescência, eu fiquei um pouquinho perdida Ixi, relacionada à minha alimentação. Eu não sabia muito bem o que era certo, então eu fui para todos os lados, inclusive lados errados. Tentei fazer dietas doidas, passei muito mal, quase desmaiei por dieta doida, enfim. Não vale a pena. Depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, aquilo era mais simples do que eu imaginava. Que naquela minha adolescência inteira ali, começando a ganhar peso, eu simplesmente complicava toda aquela situação, ao invés de ter buscado ajuda, ou ao invés de ter realmente entendido o que era aquilo, qual era a ideia daquele processo, qual era a importância dele. Então, foi dali que eu falei, não, preciso me descobrir, preciso entender um pouquinho dessa área, o que eu vou fazer comigo. Sempre vejo mulheres, minha família tem muitas mulheres, então, mulheres sempre naquela luta contínua de perder peso. Então, foi ali que eu me descobri. Falei, tá aqui, vou poder ajudar a minha família, vou poder entender, me ajudar e ajudar ainda o pessoal, né? Porque eu acho que o mais legal de tudo isso é que às vezes o paciente chega com medo, né, Mandinha? Tipo, ela é nutri, ela vai me julgar. Mas não, eu passo por isso todos os dias, assim como o paciente. Gosto de doce, gosto de pizza, hambúrguer e tudo bem. Eu também. E tem vezes que eu me perco na minha rotina. A rotina tá bagunçada, eu já me perco, começo a ganhar peso. E essa é uma, vamos dizer assim, uma luta que a gente vai ter para sempre. Porque a nossa vida sempre vai mudar. A nossa rotina sempre vai mudar. E se a gente não buscar ter uma alimentação saudável, a gente vai viver naquela, perdida, sem saber se é certo, se é errado. Então, assim, nisso, toda essa caminhada me trouxe para o caminho da nutrição. E é onde eu mais me encontrei mesmo, porque eu consegui me tratar, consegui entender melhor, consegui ajudar a minha família, consegui ajudar todos amigos, enfim, pessoas que estão à minha volta, e tem nada mais gratificante que isso.
Que legal, isso é muito, muito bom. E a maioria justamente vem do mesmo segmento, a mesma história, né? Porque Isso é muito mesmo. difícil, ou algumas foram poucas as que eu conheci que eram muito magrinhas e tinham muita dificuldade de ganhar peso, também existe, mas a maioria Exato. porque tinham dificuldades de manter ou perder peso. Então, Uhum. fique à vontade, fale sobre o assunto, tudo que você preparou, e aí se for surgindo alguma pergunta, alguma questão, aí eu vou falando para você. Certo, com certeza. Então, Travou de novo. começar aí por essa parte que eu já tinha falado, que emagrecimento, né? Ele, na verdade, é um processo difícil, só que eu, com a minha prática e tudo mais, vejo que as pessoas complicam muito. Então, na verdade, ele é muito mais simples. Não é. Vou usar essa palavra, mas assim, a gente acaba enfeitando demais isso. A gente quer tirar, às vezes, muitas coisas. A gente quer restringir outras coisas. A gente quer parar de socializar. E aí, só ficar comendo as mesmas coisas. E não é isso. Nutrição, o emagrecimento, ele é um processo muito mais tranquilo. Então, assim, a gente tem que comer coisas que gosta, tem que sim socializar com a galera, e tudo isso faz parte, porque a ideia de você conseguir emagrecer é você manter uma alimentação saudável. E para você manter uma alimentação saudável, para você manter essa alimentação, ela tem que ser gostosa. Você tem que sentir prazer disso. Você tem que conseguir colocar aquilo na sua rotina. Não adianta você comer algo que você vai seguir por uma semana. E aí falar, uma semana, legal, consegui perder 1 quilo. Que nem, na maioria das vezes, não é gordura, é retenção de líquido. Mas aí você já não aguenta mais, aí você joga tudo pro ar e fala, já era, não consigo mais, tá muito difícil. Mas por que ser tão difícil? Será que um caminho mais fácil não é melhor? Então tem toda essa Tá questão. travando, Rai. Tá travando? Voltou? Tá melhor? Vandinha? Vandinha, tá me escutando? Agora eu tô te escutando, mas travou. Eita, essas Tá internet. travando. Tá. Qualquer coisa eu volto pro Wi-Fi e a gente vê se fica melhor, tá? Ah, ok. Vou responder já a pergunta do Luciano, que já tá ali, pra gente não deixar Ah, passar ok. Que bom que você já pra viu. cima. Já vi. Então, Lu, ó, o jejum intermitente, né? Ele pode ser uma estratégia. Pode ser. Eu dificilmente utilizo. Só utilizo quando o paciente realmente né, eu vi, tá falando aqui embaixo, desculpa. Eu só utilizo quando o paciente realmente pede, fala, não, eu quero testar, eu quero ver se dá certo, porque assim, ó, nem sempre a pessoa consegue seguir, tá? O jejum intermitente. Por quê? Porque ele é muito difícil. Você tem que ficar um tempão sem comer. E a ideia não é a gente aprender a comer. Como é que a gente aprende a comer em jejum? Então também é algo meio contraditório. Então, eu sempre falo, você quer aprender a comer? Ok, vamos por etapas. A gente vai incluir alguns alimentos, então sempre usa a frase, né? Não é a exclusão, não é a restrição, e sim a inclusão. Então a gente tem que aprender a comer mais alimentos, aprender a comer, ter uma variedade maior. Então, a ideia é essa. E o jejum intermitente, você fica um período em jejum, o que você não tem essa experiência, né, de entender como que é sua fome, como que é sua saciedade, só que ele é uma estratégia. Já testei com pacientes que deram certo. Só que, igual eu falei, estratégia. É um período, o paciente testou, acabou. Voltamos para a alimentação. Porque ninguém consegue viver assim. A ideia era a gente encontrar uma coisa que a gente siga a longo prazo. Ninguém vai conseguir seguir isso a longo prazo. Então, assim, ele pode sim dar certo, a pessoa pode conseguir emagrecer. Só que, Lu, o jejum intermitente, ele tem o mesmo resultado de uma pessoa que está fazendo um emagrecimento comendo, tá? Então, tem muitos estudos aí que eles analisam e colocam assim, uma dieta com restrição calórica, que é uma dieta de emagrecimento mesmo. E o jejum intermitente, os resultados, as pessoas perderam peso da mesma forma. Aí vai do paciente. E aí, quem é você? Você prefere comer? Então vamos comer, é melhor. Agora, se você quer testar essa estratégia, ok, vamos testar a estratégia e ver o que vai dar, tá? Então,
É uma estratégia. Simples. Aquela pergunta que a Gláucia tinha mandado, que eu até falei para você, da pergunta a respeito do hipotiroidismo, dos alimentos. Certo. Se quiser Glaucia, falar já. sobre o hipotireoidismo, o que que acontece? Se as dosagens, né, hormonais estiverem corretas, sua alimentação vai ser normal, vai ser tranquila, vai ser assim como a alimentação de outras pessoas que não têm o hipotireoidismo, que é o básico. Uh, comer ali arroz, feijão, carne, salada, depende dos seus costumes, né? Depende do costume de cada um. Frutas, legumes e verduras. Agora, se essas dosagens estiverem alteradas, se as coisas não estiverem ali acertadinhas, acertadas ali as dosagens, aí realmente, a alimentação, você pode até comer uma quantidade que você poderia emagrecer, mas aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, o ideal, o primeiro passo é ajuste a dose do medicamento para acertar. E aí, dali, você pode seguir uma alimentação normal, tá? Não precisa, não existem alimentos específicos. Por exemplo, tal tipo de alimento vai influenciar para eu conseguir emagrecer mais. Não existe isso. A nossa alimentação, ela é baseada num conjunto. Então, não existe, por exemplo, não existe um alimento que engorde. Arroz engorda. Tá, mas qualquer outro alimento engorda. Então, não existe um alimento específico, é o conjunto, é a alimentação em si. A gente chama isso de déficit calórico, né? Para a gente conseguir perder peso, a gente precisa de um déficit calórico, que é o quê? Uma diminuição de calorias. E essa diminuição de calorias, ela pode vir de qualquer coisa. A pessoa, até então, ela pode comer... Não é saudável, tá? Eu já vou falar. Ela pode comer pizza o dia inteiro. Se ela bater a caloria que ela precisa para emagrecer, ela vai emagrecer. E tudo bem. Só que não é saudável. Ela pode ter problemas, colesterol alto, problemas da saúde. Por quê? Porque a composição da alimentação dela não foi legal. Só que a caloria dela bateu para ela poder emagrecer. Então, assim, o cálculo é muito importante. Então, não importa, assim, se tem arroz, se tem pão, o que tem naquela alimentação. O ideal mesmo é que ela seja qualitativa, que tenha uma qualidade boa aqueles alimentos. Mas em relação a isso, do hipotireoidismo é mais isso. Vandinha? Tinha a pergunta da menopausa também, né? Isso. A da menopausa, exato. A menopausa, ela é bem parecida com essa relação do hipotireoidismo, porque são alterações hormonais. Então, assim, até se ajustar as coisas, fica ali um pouquinho, né? Ganha peso, outras perdem peso, perde massa muscular. Então, assim, fica vamos dizer assim, nesse desequilíbrio até você ajustar. Então, o ideal é, primeiro, vá ao médico, ajuste todas as dosagens. Aí, assim, nesse momento, já vá ao nutricionista, já busque ajuda, já vá ajustando sua alimentação. Porque é assim que as dosagens forem entrando nos eixos, né? Elas forem ficando ali certinhas, aí fica mais fácil. Você consegue perder peso tranquilo, tá? Eu vejo que tem muita gente, é óbvio, que antes da pessoa, por exemplo, descobrir, né, que ela tem ali os problemas hormonais, às vezes ela ganha peso. E ela começa a ganhar um peso muito rápido. Então, assim, não é normal. Aí ela vai ao médico e descobre. Fala, olha, tô com problema, tal, tireoide, tal. Aí ela ajusta o medicamento, já vai perder peso. Agora, o que eu vejo também, tem muita gente que às vezes já tomou medicamento, ajustou a dosagem, mas fica naquela ainda. Eu não emagreço por causa que eu tenho problema de tireoide. Usa como muleta, né? Isso aí, usa como muleta. Só que não, peraí, se a sua dosagem tá normal, então, teoricamente, você não está com problema mais. Você está tratando. Então, sua alimentação, se ela estiver adequada, você vai sim conseguir perder peso. E não vai ter nenhuma dificuldade nisso. Pode ser que ao longo aí que você vai perder peso, precise ajustar o medicamento. Mas assim, não é o que a Vandinha falou, é a muleta, né? Não pode ficar também, só porque eu tenho problema de tireoide, que aí, aquele puxãozinho de orelha, né? E aí eu tenho que ganhar peso e não consigo fazer mais nada. Não é assim, igual na menopausa também. A menopausa, eu percebo assim que as mulheres usam não. Porque muitas vezes as mulheres não vão procurar ajuda, né? Não vão ao médico quando estão no período pré-menopausa ou menopausa, ou pós-menopausa, que a gente percebe
no cabelo, na pele, elas começam a reclamar, elas começam a falar, ai, meu cabelo tá horrível, meu cabelo já isso, meu cabelo aquilo, a minha pele, não sei o quê, e começa a falar a respeito disso. E aí eu começo a perguntar, né? Você tá com quantos anos? Né? Você não está entrando no período da menopausa? Você já foi ver sua dosagem hormonal? Você tem feito seus exames periodicamente? Porque um dos sintomas, né, quando você está entrando na menopausa, que você está nesse processo, realmente a pele fica muito ressecada, o cabelo, a unha, fica tudo muito diferente. E as mulheres, em geral, acabam se sentindo muito feias e a autoestima Bem, desce, né? E a gente sabe que existem várias situações na parte de funcional, digamos assim, do organismo que modifica, e uhum. aí só que o psicológico abala junto. É, E aí, e é bem isso. E foi até legal você citar isso, porque o que acontece? Qual é a estratégia dessas mulheres, né, nesse período? É restringir tudo. E aí ela, às vezes, fica com medo de comer banana, fica com medo de comer, até, será que legumes é à vontade? E aí, além de passar por esse processo, que a gente já sabe que tem alterações, a pessoa ainda restringe, fica com deficiência nutricional e passa ali por outro problema, né? Então, ela dificulta. Então, aumenta a queda de cabelo, a unha fica fraca novamente. Por quê? Porque falta vitaminas. Você para de comer alimentos que são necessários, que são essenciais. Então, eu acho legal a gente citar que a gente não precisa ter medo de nenhum alimento. A gente tem que aprender a conviver com eles. Para de ter medo de fruta. Fruta é assim, ó, incrível. Tem que ter na alimentação. Tem que comer de 2 a 3 frutas todos os dias, inclusive final de semana. Legumes e verduras tem que ter uma variedade. Então, assim, tudo isso vai influenciar. Tudo vai influenciar. E tem até, a Cavadinha falou do ganho de peso. Às vezes o paciente que quer ganhar peso, quer aumentar o peso, ele não quer comer fruta. Fala, não tem muita calorias, tal. Só que, gente, vitaminas e minerais participam de todos os ciclos metabólicos nossos. Então, assim, se a gente não tem, as coisas não vão funcionar legal, de uma forma legal, não vai funcionar de uma forma adequada. Então, tem que comer, é importante. Tem que ter essa ideia. Né, Vandinha? a questão sim, e a questão de beber água. Extremamente importante. Muito, muito importante. Aqui, como faz frio, a gente quase não sente sede. Uhum. Até teve uma menina hoje aqui em casa, que ela é brasileira, e ela vive na Itália, e ela veio para fazer um curso aqui, numa cidade vizinha, e ela esteve aqui em casa hoje, almoçou com a gente, e aí o Luciano perguntou para ela se ela tomava suco, se ela tomava refrigerante, se ela tomava água. Ela falou, se tiver Coca-Cola, beleza, eu quero. Porque ela falou assim, eu não bebo água. Eu falei, gente, como é que você consegue ficar sem beber água? A gente acaba não bebendo. E eu conheço muitas pessoas aqui que não bebem água. Principalmente pelo fato da gente não sentir muita sede. O que acontece? As mulheres, no geral, que vêm para cá, as brasileiras que mudam para cá, elas têm muita infecção de urina. Por Nossa. falta de beber Uhum. água. Você acredita nisso? Olha. Falta de beber água. E a gente percebe aqui que as pessoas quase não bebem água. E isso é do mais novo até o mais velho. A Já é gente um observa, hábito. já é um hábito, não faz parte deles beber. E eu tomo muito chimarrão e tomo água, então eu converso, você não cansa? Quantos litros d'água você bebe por dia? E quanto você sabe essas coisas? Eu bebo. Eu bebo a garrafa, 2 litros d'água no mínimo, depois eu vou colocando e toma chá e toma água. Tudo bem que depois você vai no banheiro aos montes, né? Que às vezes fica meio apertado. Mas eu bebo. E o dia que eu não bebo o suficiente, eu percebo que a boca seca e eu tenho até dor de cabeça. Demais, né? Dá muita reação, né? Porque você vai ressecando, vai desidratando, na verdade, né? Sim. E até legal, uma curiosidade pra gente saber assim, quanto de água a gente necessita beber. Você sempre pega o seu peso e faz vezes 35. Essa é a quantidade de água que você precisa beber ao longo do dia. Aí, por exemplo, às vezes dá 4 litros.
vou chutar alto. Para quem toma 1 litro, tá muito longe. Então também vamos trabalhar com metas, né? A pessoa que toma 1 litro, ela não vai conseguir tomar 4. Porque a água é algo que está muito voltado aos nossos hábitos. E aí, o que acontece? A pessoa não consegue, ela vai toda hora ir ao banheiro, às vezes tem gente que vai sentir até dor no estômago, porque vai dilatar, dependendo se tomar tudo de uma vez. Então é algo que a gente vai evoluindo o quê? Passinhos de formiga. 1 degrau de cada vez. Então a pessoa tem que fazer o quê? Ah, eu tomo 1 litro, mas eu tenho que chegar ao 4. Beleza. 4 é a nossa meta final. Mas isso pode ser o quê? Daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, será que tomar 1,5 litro para as próximas 2 semanas dá? Tá ok? Ah, tá ok. Então, vai no 1,5 litro. Depois sobe, vai para os 2 litros e vai para as 2 semanas. Até você chegar nos 4. Porque se a gente faz esse é o mesmo tema. Na nutrição, a gente tem que entender uma coisa. Tudo, né? As metas precisam sempre ser pé no chão. E é 1 degrau de cada vez. 1 degrau de cada vez. Porque se a gente sobe demais, a gente pula os degraus, a queda é muito grande. Aí às vezes a gente desiste, não quer mais fazer nada, já... água, já também... nem quero. Então assim, mas dá muita diferença. Igual a Vandinha falou. Vandinha que trabalha com pele, dá muita diferença na pele, né? A água. Uma cliente que bebe mais água, que tem esse hábito. Inclusive essa menina, ela é maquiadora e ela dá Uhum. cursos de automaquiagem. Aí ela falou que teve, assim, a semana, teve várias, né? Durante o dia foram várias que ela atendeu, que daí chegou no final do dia ou no final enfim, não lembro se foi do dia ou se foi da semana, alguma coisa que foi do dia. Que ela falou assim, a pele dela já tava só o regaço, porque daí você passa, tira, passa, tira, passa, tira os produtos para você mostrar. Sim. E aí ela falou assim, nossa, e ela se deu conta ela já falou assim, eu não bebo água, eu não bebi água, minha pele é do jeito que tá, né? Então, a gente percebe tudo isso, não é só na pele, vê no cabelo, vê em tudo. Uhum. É outro dia. Uma pergunta, quando você está fazendo a parte para perder peso, Certo. a questão de quanto em quanto tempo se pode comer ou se deve comer, como que funciona isso? Tá, legal. Ó, eu trabalho muito assim. Sempre tento testar o paciente para ele aprender a definir quando ele está com fome. Então, hoje, para todos que estão aqui na live, se eu perguntar quais são os seus sinais quando vocês sabem que estão com fome? Essa é uma pergunta difícil para alguns, para outros é fácil. Então, vou responder a minha. Quando eu estou com fome, eu tenho muita dor no estômago e muita dor de cabeça. Às vezes nem vem a dor do estômago, mas a dor de cabeça, a hora que dá dor de cabeça, eu falo, tô com fome. Só que tem paciente que às vezes já tá tão habituada a comer que aí ele come, já não sabe mais o que é. Só tenho vontade, mas tá, não tem nenhum sinal. Porque assim, se a gente tem só vontade, isso é fome o quê? Emocional. Então é aquela questão assim, eu tô ansiosa, eu quero comer por comer. Agora, se você realmente está com fome, você precisa ter sinais físicos. Então tem que ter. Tem gente que tem fraqueza, tem gente que tem dor no estômago, tem gente que tem tontura. Você precisa encontrar quem é você nesse momento. E relacionada a essas horas, a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. A gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar esses sinais. Você tem que entender. É que normalmente, dependendo do tempo da digestão, dependendo do alimento que a gente comeu, lá por 3 horas, 4 horas, a gente já vai estar com fome. Se for um alimento mais leve, vai. Se for um alimento, por exemplo, com muita gordura, que a digestão é mais demorada, às vezes vai um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia é você entender isso. Entender quais são os seus sinais. E comer no horário que você realmente tem fome. Então, não precisa ser de 3 em 3 horas. Tem que ser no seu horário. É um horário, até isso é individualizado. É que antigamente, o que a galera trazia, né? Se eu comer de 3 em 3 horas, eu vou comer porções menores. Então, eu vou acabar comendo... Só que assim, você vai acabar comendo sem fome. Por quê? Porque você tá seguindo uma regra e às vezes essa regra não está ali baseada nos seus sinais. É uma regra que não encaixa todo mundo. Por isso que a nutrição, a alimentação,
ela tem que ser individualizada. Não é, eu vou seguir a dieta da minha tia, eu vou seguir a dieta do meu primo. Não. Você tem que seguir o seu plano alimentar. Você tem que seguir o que é melhor para você. Porque, às vezes, o melhor para você não é melhor para ele. Ou não dá certo para ela. Cada paciente meu tem uma estratégia. Cada um. Então, algumas coisas são regrinhas, então a gente sempre tenta treinar o paciente para entender o que é fome, o que é saciedade, quando ele está saciado. Só que assim, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de identificar isso. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Isso é uma coisa assim que a gente associando a tudo, a gente pode associar a tudo, que é a personalização, na verdade, né? As pessoas não são iguais, cada um é diferente. Eu tenho a minha forma de ser, o meu organismo tem uma forma de ser, eu tenho necessidade de tal coisa. A outra pessoa tem outro tipo de necessidade. Isso mesmo. Eu almejo isso, você almeja aquilo. Um quer perder o peso, o outro quer aumentar o peso. Eu preciso diminuir medida, o outro eu preciso... Então, cada um é diferente. E a gente vê isso levando para a área do cabelo ou da maquiagem. Você não pode fazer igual um par de vasos para todo mundo. Você tem que ver o que a pessoa deseja, o que ela quer expressar com aquilo que ela está te pedindo. E aí você vai personalizar uma maquiagem e um cabelo, uma cor e um corte para ela. Você não pode fazer o mesmo para 10 pessoas, porque não vai funcionar. E assim segue a mesma coisa o remédio. O remédio que é de um não vai servir para o outro. Por isso, a cada dia que passa, a gente vai entendendo mais que eu brinco sempre, falo, a economia tem que girar. É cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, cada um na sua área. Não adianta a gente querer ser um pouco de tudo, e se a gente não é. Eu gostaria de entender de tudo, para poder não depender das outras pessoas, mas infelizmente não funciona assim. A gente precisa do médico que é especialista nisso, a gente precisa do médico que é especialista no outro, a gente precisa da atividade física, mas você não entende, você vai ter que procurar, você precisa da parte da nutrição. Então, ninguém melhor do que um especialista no assunto para te orientar, depois de uma avaliação, depois de uma consultoria que faz com a pessoa, e saber os objetivos dela, e aí você vai traçar um caminho, uma meta para ela seguir. Não, e é muito isso, né, Vandinha? E levar em questão também a relação, por exemplo, você falou do cabelo, né? Cada cabelo tem uma estrutura, né? Então, tem o cabelo liso, tem o cabelo enrolado, tem o cabelo ondulado. Então, por mais que a pessoa peça o mesmo corte, vai ficar diferente. E a estrutura do organismo da pessoa, física e organismo, também é diferente um do outro, né? É a mesma coisa. Então, por mais que existem padrões, né? A galera, tem que ser magra e tal. Só que, será que você se encaixa nisso? Será que você precisa se encaixar nisso? Então, tem tudo isso, né? Então, eu não sei como são as mulheres aí de Portugal, Vandinha. Nunca foi. Mas, assim, igual aqui no Brasil, né? A gente vê... As mulheres têm um corpo violão, né? Então, é difícil, por exemplo, a gente vê muita querendo ser magérrimas. Só que, será que elas vão chegar nesse nível? Será que elas precisam chegar? Será que isso é saudável? Então, tem gente fazendo muita loucura por estética, né? Então, a ideia é, a nossa saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. Quando vem a estética, ela vem como consequência. Você faz as coisas pela sua saúde, se alimente de forma saudável, beba água, pratique atividade física, a estética vai vir. Só que assim, ela vai vir, a estética, baseada em você, no seu corpo, na sua estrutura. Então, você é corpo mulherão, vai emagrecer, mas vai ter corpo mulherão para sempre. Você tem um corpo miudinha, toda pequenininha, vai emagrecer, vai ser assim para sempre também. Então, é a estrutura, não adianta. A gente não pode, vamos dizer, negar a nossa essência. E contra a natureza. Ir contra a natureza. Isso mesmo. A gente pode fazer alguns ajustes no meio do caminho. Mas nunca ir contra e modificar 100%, porque... E vai sempre lembrar que a mudança exterior de tudo começa com a mudança interior.
Uhum. Primeiro a pessoa tem que querer, ela tem que se Sim. sentir aquilo, para depois ela conseguir expor e fazer a parte externa. E é muito isso, porque assim, às vezes eu vejo, tem pacientes que estão muito motivados. Só que motivação é essa, né? Qual é a sua motivação? Porque quando a gente pensa só na estética, a nossa motivação ela acaba. Porque pensa, a motivação é o quê? Ah, quero perder 2 quilos para ir para um casamento. Agora tá tendo muito casamento. Aí o que acontece? A pessoa perde 2 quilos, acabou a motivação. E aí, às vezes, até antes do casamento, ela já ganha esses 2 quilos. Será que ela não precisa mudar essa meta dela? Será que talvez essa motivação dela não precisa ser, não tem que ser a saúde dela? Porque a saúde dela vai estar ali para sempre. Ela vai ter que buscar, igual quando eu iniciei a live, né, falando isso. A gente vai estar numa luta diária. De quê? Uma busca pela uma alimentação saudável. Então é algo que a gente vai estar sempre ali lutando. Então, não, preciso ir no mercado, mas eu tô corrida, mas vai amanhã, não desiste. A gente tem que estar sempre tentando. Porque não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, assim, às vezes a gente trabalha nessa área e fala, é mais fácil. Não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, tem que sim buscar, igual a Vandinha falou, uma preparação, né, interna também. A pessoa tem que entender qual é a motivação dela. A motivação por estética vai acabar. Tem que ser algo muito maior, algo muito mais forte, que realmente te leve a chegar naquele objetivo. Isso acaba, as pessoas acabam, como elas não conseguem, às vezes, pela parte estética, aí elas acabam desistindo, e isso prejudica muito a parte emocional, e as pessoas acabam Uhum. entrando até em depressão. Sim. Porque Ela se hoje, sente fraca, né, Vandinha? exato, e hoje que essa história de que é tudo nos Instagram da vida, né? Nas redes sociais, todo mundo é perfeito, todo mundo tem Uhum. uma vida perfeita, todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo só posta as coisas boas. Só que ninguém sabe, né? Não se mostra o que é aquilo. Então as pessoas veem aquela, até essa menina que teve aqui, ela falou que lá já tem países, e que inclusive na Itália já está começando. Nós estávamos falando, eu falei assim, eu faço maquiagem, eu faço um cabelo, fica bonito, mas quando eu tiro a foto, eu acho que não fica, não mostra, não tá mostrando aquilo que tá bonito. Aí ela Uhum. falou assim, minha do céu, isso são fotos tratadas. Ela foi fazer um curso justamente para ela assim, não existe, eles não postam uma foto que não tenha um tratamento. Tudo faz um tratamento. E existem países, ela falou que tem países, inclusive que aqui a Itália está começando nesse sentido, já quando você posta uma foto, você tem que identificar se ela tem filtro ou não. Por quê? Isso é Porque está muito legal. desencadeando uma doença psicológica nas pessoas, nos jovens principalmente, a respeito disso tudo, porque as pessoas postam a foto não tá bonita, ou tira uma foto, tira trocentas mil fotos para escolher uma e não consegue escolher uma, e posta lá se não teve as curtidas, não teve isso, então isso tá abalando, tá mexendo muito com o emocional e tá deixando as pessoas doidas. Sim. E Então, então, assim, afeta em tudo. Então, com isso que a gente tá falando, tá, é tudo perfeito. E a é. nossa vida não é assim, a nossa realidade não é essa. Não é. E é tudo essa questão, né? A pessoa se sente o quê? Desmotivada, ela se sente fraca, não tem força de vontade. Mas será que é isso mesmo, né? Será que isso é real? Será que tudo isso é força de vontade? Será que talvez você não está indo para o caminho errado só vira um pouquinho, esse lado aqui será que é mais fácil? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque não é fácil. No Instagram, existem mulheres, por exemplo, que passam por diversos procedimentos estéticos e fala, eu malho muito, me alimento super bem. Tá bom, mas ela passou por vários procedimentos estéticos. Será que aquele corpo que ela atingiu hoje, talvez se ela tivesse apenas conquistado com alimentação e exercício, talvez ela não tinha atingido, né? Talvez ela não tinha conseguido conquistar aquilo. Então a gente tem que entender o que é real, não pode ficar se comparando. Até, Vandinha, pra gente se comparar com nós mesmos. A É o gente que eu tem que ia tomar falar agora a cuidado. respeito da comparação. Tem que tomar cuidado, né?
Porque, assim, quando você tem o seu objetivo, que você está da linha que você estava, o trajeto que você faz, quando você andou, e você, tipo, atingiu a 20% da meta, você não pode comparar com 20% da meta do outro. Você tem que olhar para trás e ver de onde você saiu. Comparar como Uhum. você estava antes dos 20%. Quando você chegou nos 50% da meta atingida, você vai se comparar a você mesmo. De onde a gente saiu. Que nem Aham. que a gente fala assim, que as pessoas, a gente... mas fulano isso, mas fulano aquilo. Eu falo assim, eu só posso me comparar de onde eu vim. De onde eu nasci, o que que eu era, de onde eu vim, de onde eu saí e o que eu consegui, o que eu fiz, o que eu vivo hoje. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de outra pessoa, porque a outra pessoa não viveu aquilo que eu vivi. Eu não vivi aquilo que a outra pessoa viveu. Então, é que assim, a comparação, infelizmente, é algo que a gente não pode comparar com os outros, a gente tem que só comparar com a gente. E é o que as pessoas estão fazendo, se comparando com o outro. E eu vejo assim, os mentores, né, o pessoal falando, justamente eles falam a respeito disso. Não se compare, não fique bisbilhotando e olhando as coisas que os outros estão fazendo. Compare o seu progresso, de onde você saiu para onde você está, e almejando sempre onde você quer chegar. Não, e é muito isso. E até quando nós compararmos, né, com nós mesmos. A gente tem que tomar cuidado, prestar atenção. Porque, ó, vou citar assim, um exemplo, né? Nessa pandemia. Eu tive muitas pacientes que antes da pandemia estavam conseguindo evoluir. Então, conseguiram conquistar um peso que por muitos anos não conseguiam. E aí tá, conseguiram perder peso, evoluíram. Aí veio a pandemia. Aí todas ganharam muito peso. E aí agora elas estão naquela comparação com elas mesmas. Mas lá atrás eu consegui, o que estava acontecendo? Só que assim, a vida hoje é outra. Não é a mesma. Hoje estão trabalhando em casa, estão começando a retomar ao trabalho presencial. Então, é diferente a rotina. Tudo mudou. Até para elas se compararem com elas mesmas, elas têm que prestar atenção se realmente aquilo vai ser válido. Porque não é mais a mesma coisa. Então, é tudo diferente. A gente tem que, igual a Vandinha falou, a comparação é com nós mesmos, sim, mas você tem que avaliar como era a sua vida. Como que tava o histórico, tava tudo ok, tava dentro, tava igual, tava diferente. É válido você fazer essa comparação, porque, por exemplo, que veio após a pandemia, eu vejo que elas se sintam frustradas, né? Que elas falam, eu já consegui, agora eu não tô conseguindo, e aí o negócio só vai despencando. Não tá dando certo, tá. Não, calma, paciência, vai dar certo. Só espera que você tá em outro estilo de vida. Vamos mudar isso aí, vai ser diferente da outra vez. Então tem que ter paciência, é a palavra. Já que todo mundo já fala, né? É a vida antes da pandemia, vida durante a pandemia e depois vai ter vida pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou 100%, né? Ainda tá aí. Mas é aquela coisa assim, então, tudo mudou. Tudo. A forma com que a gente vê as coisas que a gente via já não é mais do mesmo jeito, nada. A nossa vida não é mais da mesma forma, que é o que você tá falando. Então, assim, vida antes, durante e pós. É totalmente Ponto. diferente. Isso é um... E, Vandinha, e você sabe que às vezes até para peso. Tipo, 10 anos, por exemplo, às vezes eu vou falar com o paciente. 10 anos atrás eu pesava 60 quilos, por exemplo. Aí hoje já tá pesando 70. Não, mas 60 quilos eu me sentia bem. Mas vem cá, são 10 anos. Será que em 10 anos... Será que não mudou? Será que hoje você com 60 quilos ia ficar legal? Às vezes ela se sente muito magra. Acontece. Por quê? Porque é 10 anos. O nosso corpo, ele está sempre mudando. Então não tem como. A gente tem que realmente avaliar todas essas características, se vale essa comparação. Essa questão de peso e de idade, essas coisas assim, eu vejo aqui, hoje eu tô no meu peso e quando eu cheguei a emagrecer, que teve uma época que eu fiquei doente, eu tinha 17 anos, 18, e eu perdi tipo 7 quilos numa semana, e depois eu não recuperei, demorou muitos e muitos anos para eu conseguir recuperar, e muito acompanhamento, nutrição, muita suplementação, muita sustagem, muito tudo, e não ia de jeito nenhum. Então, assim,
Hoje, se eu paro, quando eu olho as fotos de anos atrás, eu com 10 quilos a menos, eu já não gostava na época, imagina hoje, né? E quando eu falo assim, as pessoas, mas você é magrinha. E quando eu falo o peso o que eu peso, as pessoas, nossa, mas não parece que você pesa tudo isso. Uhum. Falei, porque cada um tem uma estrutura. É, Cada um tem coisa, porque às vezes a pessoa é mais alta do que eu, parece muito mais magra, e às vezes pesa muito mais, ou a pessoa é mais baixinha do que eu, parece, você sabe, essas coisas assim, e as pessoas realmente fazem essa comparação, mas olha, mas o metabolismo, o organismo de cada um é diferente e reage diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do metabolismo. sim, O metabolismo do homem consome muito mais que o da mulher, certo? certo. Qual é a média das mulheres? Ele vai, com o passar dos anos, ele também vai ficando mais lento. Isso Sim, procede, é verdadeiro. verdadeiro. Existe um- Uma uma coisa estratégia. cronológica que a cada tantos anos, ou você, na tal idade, ele vai diminuindo, vai desacelerando ou não? Isso é coisa da cabeça da gente. Depende muito. Porque assim, ó, os homens, né, por exemplo, o metabolismo deles, o que que é o metabolismo? A gente chama de taxa metabólica basal. Que isso é o quê? É uma quantidade de calorias que você gasta em repouso. Que repouso é esse? É um repouso absoluto. Então, pra gente pensar em um repouso absoluto, é o quê? Dormir. Porque dormir a gente só tá sobrevivendo, né? Dormir o coração tá batendo, o sangue tá circulando. Então, assim, se você dormisse o dia inteirinho, o seu corpo gastaria X. O que que é esse X? Homens, em torno de 1.700 a 2.000. É bastante, é bem alto. Por isso que homens perdem perdem peso muito rápido, porque o gasto deles é muito alto. Mulheres, o que que é mulheres? Em torno de 1.300 a 1.500. O que que varia? Isso aí. O tamanho da mulher, então às vezes o gasto dela é maior. Só que principalmente o que influencia no nosso gasto é a massa muscular. Por isso que homens é tão alto. Porque quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu gasto calórico. E aí, porque eu falei que depende. Geralmente, ali após os 50 anos, a nossa massa muscular começa a despencar. Só que tem mulheres que elas entram na menopausa antes. E a alteração hormonal pode influenciar nessa composição da massa muscular corporal. Então, varia muito de cada um. O ideal para você tentar manter sua taxa metabólica basal, para você tentar manter e aumentar o seu metabolismo, é estar sempre fazendo exercício, praticando exercício, ter uma vida ativa, para você ter um gasto bacana, para você ter um gasto adequado. Então, a gente tem que sempre tentar ganhar massa muscular. Aí o que acontece? Junto o útil o não útil, no caso, né? O não útil ao desagradável, que é o que acontece. Após os 50 anos, a pessoa, o metabolismo dela cai porque ela começa a gastar as energias musculares dela, então ela começa a perder músculo. E ela faz o quê? Diminui o consumo. Então pode reparar que após 50 anos, geralmente a galera ela não come já muito queijos, não come tantos ovos, a carne também já diminui o consumo. Então a ideia é sempre quanto mais velhos vamos ficando, menos proteínas vamos comendo. Então pode ver que às vezes pessoas com 80 anos comem isso aqui de carne, quase nada, é uma carninha moída. Então assim, é bem pouco. Ou seja, além dela ter menos massa muscular, ela ainda consome menos proteína. O que é a proteína? Se a gente for pensar assim de uma forma mais fácil, a proteína é o tijolo e o nosso músculo é a casa. Sem tijolo, não tem casa. Só que se a gente pensar por outro lado também, se não tem pedreiro, pedreiro é o quê? O exercício. Não adianta ter tijolo, não vai ter casa da mesma forma. Então a ideia é, tem que estar sempre comendo proteína. O que é proteína? Queijo, leite, ovos, carnes, peixes, frangos. Feijão tem um pouquinho também. Então, assim, a gente tem que ter uma alimentação variada, iogurtes. Só que também tem que praticar atividade física, porque nada de adianta ter tijolos sem pedreiro. Não vai dar certo. Por isso que você, na parte que você acompanha o pessoal da nutrição desportiva, né, o pessoal que faz Uhum. esporte, uma das atividades físicas
que costuma se recomendar para as pessoas que são de mais idade, mais velhas, é realmente a musculação, né? Porque através da musculação você ganha, adquire o aumento da massa muscular, né? Da massa magra. Travou aí para você, amor? Que aqui para mim travou, aí eu não sei se travou para mim só ou se travou o dela, se travou, porque antes o meu tava travando e as meninas estavam dizendo que tava normal lá, que tava travando aqui só para mim. Tá travado? Ah, ela caiu. A suplementação alimentar travou, então foi lá. Peraí que ela deve entrar de novo. Só um pouquinho, meninas, que ela já deve voltar. Que antes estava travando para mim, mas o pessoal que estava ali falou que não estava. Ah, agora travou mesmo, ok. Então vamos. Então era só o meu. Travou ali também, a Raira tá falando. Pode ir, a hora que você puder voltar, Raira. Vamos ver se eu acho ela aqui. Essas internet abençoada. Para dona Sandra tá normal. Voltou? Volta. Para Legal. uns tá dizendo que tá normal, para outros diz que travou. Antes disse que estava travando só para mim, porque o pessoal não estava travando. Eu falei, bom, vamos lá. Tem uma perguntinha aqui, né, Pandinha? Eu não vi, qual que é? Pode... Sandra, Ah, e a suplementação alimentar? Então, Sandra, depende muito, tá? É tudo. Na nutrição, você vai escutar muito essa palavra. Depende muito. Então, assim, tem paciente que realmente é necessário suplementar, tá? Quais são os maiores, assim, que a gente vê que a galera suplementa mais é o whey, ou depende da pessoa. Tem pessoas que não comem nada de origem animal, aí vai pra proteína vegetal, vai de cada um. Mas geralmente o whey é o mais utilizado. Por quê? Já justamente por essa questão da proteína. Tem gente que não consegue bater, não consegue atingir as recomendações. Então a gente utiliza a suplementação para facilitar e para você conseguir atingir aquela recomendação. Mas tirando isso, olha, dá para seguir uma alimentação tranquilo, sem suplementação nenhuma. Tranquilo. Eu tenho desde o emagrecimento, emagrecimento principalmente, mas tenho pessoas, né, pacientes que fazem muita atividade física, não suplementam também, a gente vai tudo por via alimentação. Tenho pacientes que querem ganhar massa muscular, a gente também não suplementa, tenta ir para alimentação. Por quê? A alimentação, ela é sempre melhor. É sempre, além de, né, ser alimentação, é algo que eu acho que é muito mais prazeroso do que um suplemento. Ele é uma via mais, vamos dizer assim, não mais fácil, porque o suplemento ele é mais fácil, mas é vamos dizer assim, um lado, um caminho que você consegue manter. Aí vem aquele esquema, né? Ah, e se acabar o suplemento? E se você for fazer uma viagem e não puder levar? E aí? O que você vai fazer? e sem Então, falar que, assim, quando a gente acaba suplementando muito, dependendo se é esses whey aí, eu, por exemplo, eu não conseguia tomar. Dependendo do horário, então, tinha que tampar o nariz para poder engolir. E às vezes suplemento com coisas que tem que tomar, acaba sobrecarregando o rim também. Não tem então, isso? Dependendo do que você suplementa, ou não tem nada a ver? depende do paciente. Se é um paciente que tem uma predisposição renal, tudo bem. Aí vai predisposição renal, mas assim, ou já estar num quadro de uma doença renal. Agora, um paciente, um indivíduo saudável, não tem problema. Não vai acarretar o rim, não vai fazer nada. Só que o esquema é esse. O suplemento, será que ele é natural? Às vezes a gente olha uma lista de suplemento, tem várias coisas, tem corantes, tem muitos conservantes, tem. Então, assim, talvez era melhor você ter comido um iogurte com banana e aveia e, sei lá, ter feito um ovinho mexido. Já batia, entendeu? É que às vezes a paciente não consegue comer, a gente suplementa. Aí varia para um suplemento, um whey mais natural. Tem esses lados, Vandinha. Mas essa questão do renal, antigamente a galera tinha muito medo, né? Principalmente da creatina.
Mas já saiu que não, não acarreta, a não ser que você tenha já uma, né, às vezes você tem uma doença renal, não sabia, aí suplementa e pode ser que dá algum probleminha. Mas assim, tirando isso, indivíduo saudável não tem problema não. Ah, ok. É porque às vezes surgem Não, essas sempre surge. dúvidas, esses questionamentos para a gente, né? E existe tudo depende de cada organismo, mas assim, Uhum. você que faz um acompanhamento com o pessoal que faz atividade física e que complementa junto para poder perder peso, existe um horário ideal para fazer atividade física? Então, a atividade física não existe um horário ideal. Isso é algo assim que é muito de cada um. Tem que procurar um profissional da área para ele definir certinho, né? Porque tem gente que gosta de malhar de manhã, por exemplo, fazer um exercício de manhã, porque já fica mais ativo. Eu, particularmente, não gosto de fazer muito exercício à noite, porque eu fico agitada. Aí eu vou dormir, aí já não dá muito certo. Então tem que ver o de cada um. Vamos dizer assim, o resultado vai ser o mesmo. O importante é fazer exercício. Só tem que ajustar com o profissional da área. Oi, Vandinho. Eu acabei, não, eu acho que eu me expressei mal, não falei direito a coisa. Em relação à perda de peso com a alimentação, Ah, tá. ele Não, faz diferença também? Não, nada. não. O importante é você fazer. Tem que fazer. A pessoa que só se alimenta, vamos dizer, de forma saudável, sem e é sedentária, ela vai perder peso. Mas se ela se alimentar de forma saudável e praticar atividade física, a perda de peso dela é muito maior. Então é bem melhor, além de ser um estilo de vida saudável, né? Praticar atividade física não é só, eu vou fazer exercício para emagrecer. Ou, eu vou fazer. É aquela questão da meta. Emagreceu, acabou a meta. Não, atividade física é para a vida. Tem que fazer. Tem que achar o que gosta, não é, regrinha, vou fazer só isso porque o pessoal faz isso. Não, vai achar o que você gosta de fazer, procura um profissional da área, vê se tem problema nenhum e pronto. O Luciano está falando aí que ele sente muita vontade de comer à noite. É normal a pessoa ter um horário específico para sentir mais vontade ou mais fome, ou varia de pessoa para pessoa? Travou aí para você, amor? Aqui travou para mim. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Tá, para mim tá travada. Ela mandou pedido aqui de novo. Vamos ver se volta. Caiu. Vamos mandar de novo. Se trata. A internet, quando começa, é a benção. Agora foi o dela. Vou mandar de novo. Vamos ver se ela consegue. Boa noite a todos que estão entrando. Deu certo, Vandinha? Agora, só que você não está aparecendo para mim ainda. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Então. Vamos ver. Que estranho. Pois, tá rodando, como se aparece sua fotinho, tá rodando, eu vejo o seu vulto, mas não vejo você. Apareceu? Agora sim, agora voltou. Tá. Voltou. Certo. O que acontece, Luciano? Vamos lá, Lu. Ó, às vezes a sua fome da janta da noite, ela pode estar baseada no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você tomou um café muito basiquinho, não muito reforçado, almoçou pouquinho, lanche da tarde pouquinho, a janta vai dar fome. Essa é vamos dizer, uma das características aí da galera que tem muita fome. Ou é tipo assim, tô o dia inteiro fora de casa, hora que você chega em casa, é tipo o momento que você pode relaxar, comer. Aí tem que ver se realmente é só fome física, aquela questão que a gente já trouxe antes. Se não tá fome emocional associada também. Porque às vezes aquela questão, né? Eu mereço, agora eu tô em casa, quero ficar comendo, vai lá na geladeira, fica beliscando, aí depois senta no sofá, vai ver uma série, um filme, belisca de novo, come mais uma vez. Então só tem que ver essa questão. Tem que ver quem é você. Porque assim, o Luciano, desde que eu conheço ele tinha. Porque de manhã, na verdade, durante o dia, para o almoço, ele fala que ele não sente fome. Uhum.
E aí ele sente fome à noite. Eu lembro que quando ele começou, você não conheceu ele gordinho, né? Não. Pois. E ele chegou, porque como ele não sentia fome de meio-dia, ele sentia fome à noite. Então foi quando eu falei na época, quando ele começou a usar Herbalife. Uhum. Aí ele usava, então ele substituía o café e o almoço por Herbalife e à noite ele comia. Uhum. Foi quando ele deu a primeira arrancada, o primeiro ranking dele, que ele perdeu 14 quilos, aí depois ele foi para nutricionista, mas como ele só tomou o shake, não tomou aquelas outras coisas que tinha que tomar, ele só perdeu peso, mas não diminuiu a gordura. Aí foi quando ele Uhum. foi para nutricionista na época, e daí ele começou a perder a massa gorda, ele começou a perder gordura, que eliminou, e foi quando ele eliminou os 30 quilos. Mas, Nossa, é, sim, 30 quilos, imagina ele com 30 quilos a mais. Pois. Foram 30 quilos. Então, assim, realmente mas acaba não sentindo fome de manhã e não comendo. E aham. depois vai sentir, "Pô, mas eu não tenho fome." Eu falei, mas você tem que comer, tem que comer. Então, ele preparava as coisas para levar, você tem que comer. De tantas e tantas horas tem que comer. Eu falava para ele, tem que comer alguma coisa para poder dar uma acelerada. É. Mas sabe então que às vezes ele não precisa comer nada de manhã, deixa pra ele comer à tarde. Tipo, antes de ir pra casa, sabe? Uma fruta no caminho pra casa. Isso já dá uma diminuidinha já. Ah, Tá tá, escutando? tá dizendo que já é uma dica. Mas tem que levar, tem que comer, não adianta só carregar, né? Não, tem que comer. Que é o que a maioria faz. Carrega, É, compra, põe no armário, põe na geladeira, mas aí não consome. É aquela história do produto pro rosto. Comprou, mas o é. armário que usou. Comprou pro cabelo, mas é o armário do banheiro que tá usando. Os pacientes. Sabe esses, tipo, imã que coloca em geladeira? Você escreve com canetinha? Com caneta? Uhum. Tem alguns pacientes que sempre têm dificuldade, principalmente homens. Tem muita dificuldade de saber o que tem na geladeira. Aí, naquela questão de abrir, ficar lá pulsando, não quer ficar fazendo isso. Aí, você pega essas iminhas, assim, que é tipo uma folha, né, de imã, e aí você sempre escreve. Então, eu sempre falei, né, para as esposas, né, escreve o que tem dentro da geladeira. Melão no pote, sei lá, manga em outro pote, arroz, feijão, porque aí facilita. Porque depois eles falam, mas tava lá no pote, eu não consegui ver, o pote é escuro. Então vai, coloca o escrito e come. Olha lá, o Luciano já adorou, já. Essa do imã foi bom fazer a lista do que tem. Faz a lista que tem, Porque que aí. é difícil quem já não fez ou não costuma fazer, né? Tá com vontade de comer alguma coisa, não sabe o que é. Nós mulheres, quando estamos naqueles dias da TPM, a gente é assim, Uhum, né? Aí sim. a gente abre o armário, olha, não acha nada. Aí a gente vai na geladeira, abre a geladeira e olha, fica, olha lá, olha cá, olha lá, e não sabe o que que é. Fica procurando, na verdade. Então, se botar a listinha do que tem, vai ficar mais fácil. Vamos aderir Fica à mais lista. fácil. Faz a listinha. Fica show de bola essa listinha. Você vai ver. Que aí não tem a desculpa. Ai, melancia estragou. Ah, mas tava no pote escuro. Não, mas tava lá na listinha que tinha melancia na Tá na geladeira. listinha. Exatamente. Vamos aderir, todos vamos aderir à lista, colocar, chegou fez a compra, bota na listinha e coloca na geladeira. Coloca na Consumiu? geladeira. Risca. Isso Risca vai aí. ticando, se consumiu ou não, para ver se fazer o controle, fazer, como é que fala? O balanço, né? Já vai fazendo, comeu, já Isso risca. mesmo. Comprou, já adiciona. É bem mais fácil. Mas, os homens, principalmente, adoram. Acho o máximo. Aí, ó, mais uma função para as mulheres. As mulheres, em geral, já não têm função nenhuma, né? Agora tem mais uma. Fazer Fazer a listinha do que listinha. tem nos armários e na geladeira. É bem isso. Legal, isso é muito válido. É muito interessante essa dica. Algo mais para complementar? Pessoal, sem perguntas? Vamos ver. O celular tinha que ser um desse tamanho assim, ó, para poder aparecer
as perguntas para não ficar na frente do rosto, para não ficar, para a gente procurar. E aí a mão é tão delicada que bate o dedo, some os trem. Vai lá escrever onde não é para escrever. Bem isso, Vandinha. Eu tenho essa dificuldade, não sei se as outras pessoas têm, mas Eu enfim. tenho também. A gente vai passar o dedo, já acaba batendo, escrevendo e fazendo onde não é. E aí procura uma coisa e outra e acaba não achando. E aí já vai. Bom, perguntas aqui a princípio não tem mais nenhum. Não? Mas qualquer coisa, Vandinha, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, Exato. só mandar mensagem lá no Insta, que eu converso, respondo lá tranquilo. Exatamente. E aí, ó, vamos seguir a nossa Nutri, pegar todas as dicas, ela faz cada videozinho bonitinho dela lá, fazendo as coisas, com as comidinhas, com isso, com aquilo. E é interessante, porque isso também motiva. E o fato de você ser uma pessoa normal, como todas nós, com todas as dificuldades, com todas os obstáculos que todos temos, né, que se torna algo mais acessível. Sabendo, né, de tudo isso que você contou, tem toda, né? Então, vai lá no perfil dela no Instagram, começa a acompanhar, começa a seguir, ela dá muitas dicas, muita coisa legal para todo mundo. Valeu, Vandinha. Você também tá arrasando aí, fica acompanhando o seu trabalho. Gente, ó, não tem ninguém que corta o cabelo melhor que a Van. Não existe. Eu esperava todo ano, ela no final do ano, só pra ela vir me visitar, só pra cortar meu cabelo. Só ela encostava no meu cabelo. Fiquei tão triste quando ela foi embora. Ó, aqui tá falando aqui, ó, que a Nutri Raira tem os melhores posts no Instagram. Viu? Tá vendo? É isso aí. Ai, obrigada, pessoal. Então, quem quiser dicas de nutrição, vai ao Instagram, ao perfil da Nutri e acompanhe lá, que tire dúvidas. Você faz atendimento online também, não faz? Estou fazendo atendimento online também. Ok. Você está com clínica já aí em Dourados ou não? Ainda não. Alguns projetos futuros. Mas você está atendendo só? Você está atendendo só? Mas está atendendo aí, né? Aqui já estou atendendo. Estou atendendo em um consultório e em São Paulo só online. Em São Paulo só online. Ok. Legal. Então, se alguém precisar de alguma coisa de nutrição e acompanhamento, temos a nossa nutricionista aí. E se alguém precisar de alguma consultoria de visagismo, de mudança de visual, corte de cabelo, maquiagem, estamos à disposição também. Maravilhosa. A comadre Glaucia tá falando ali, concordo. Aí eu não sei o que ela tava concordando. Eu acho que era concordando com a história do corte de cabelo, porque ela também, há muitos e muitos anos, era só eu que cortava o cabelo dela. Ai, bom dia, triste demais. Tá doido. Mas faz parte. Agora eu espero vocês virem aqui, que daí eu corto aqui. Aí quem vem me visitar ganha o corte de cabelo, viu? Eu quero ir cortar aí. Raira, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina. E que seja a primeira de muitas. Com certeza. E, assim, a gente já estava conversando, então, assim, conforme as pessoas pedirem, abordarem, quiserem saber algum tema, alguma coisa que possa ser abordado nas próximas lives, a gente já está conversando de fazer pelo menos, assim, a cada 15, 20 dias, fazer uma a respeito, né? Nessa parte, né, Raira? Um acompanhamento melhor aí. Ela falou que era corte de cabelo, isso mesmo. Muito obrigada, de coração. Um beijo muito grande. Obrigada a todos que participaram, que assistiram, que acompanharam conosco, que entraram e saíram, e a todos os que vão assistir depois, que a gente sabe que muitas pessoas assistem depois. Certinho. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato ali, que estarei sempre à disposição, viu? E muito obrigada, Vandinha. Foi um prazer. Com certeza, não perderia por nada estar aqui com você. Então, só tenho a agradecer você e o Lu. Saudades aí de vocês. Ele tá ali, ó. E vocês se cuidem. Já, se Deus quiser, a gente vai visitar vocês e vai dar tudo certo. Ok. Beijo, pessoal.
Beijo. Fiquem bem. Até mais. Até, meu bem. Tchau, tchau. Tchau.